Lá, por favor, nesse Salmo 117, que é um salmo abençoador. Eu tive a oportunidade de pregar esse salmo na igreja que fui convertido, lá em Campinas, a minha terra natal. Na Igreja Batista Central de Campinas, igreja abençoada. E a terra, nem se fala, né? Terra que emana leite e mel, né? Que é a cidade de Campinas. E, gente, eu quero compartilhar com vocês a riqueza desse salmo. É lógico, com mais detalhes aqui. E o Salmo 117, ele fala sobre um convite para todos os povos. E eu quero convidá-los a abrirem lá as Escrituras, o Salmo 117. E eu quero expor esse pequeno texto, mas extremamente poderoso em sua mensagem. A minha oração é que Deus fale conosco através dessa porção das Escrituras e trazendo novas aplicações para o nosso cotidiano aqui na nossa cidade. Salmo 117, acompanhe comigo a leitura da Escritura. Louve o Senhor, todos os gentios, que todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, tudo que nós queremos nesse momento, Pai, é ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Ó Pai, diante de tantas vozes neste mundo, ensinando tanta coisa, ensinando tantos conceitos estranhos e confusos, tudo que nós desejamos nesse momento é ouvir a Tua voz através da exposição das Escrituras. É a Tua palavra, Senhor. Nós cremos na Tua palavra e sabemos que é assim que o Senhor escolheu para falar ao Teu povo. Então, Pai, nos aproximamos com santo temor, Pai, e nos submetemos à Tua palavra. Fala ao coração dos meus irmãos que estão aqui, congregados aqui, e fala ao coração dos meus irmãos que estão em casa, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu suplico. Amém e amém. Amado, o Salmo 117. Interessante, eu quero te dar uma visão geral dos Salmos, que é o maior livro das Escrituras e muitos amam esse livro. Interessante que o Salmo há 150 salmos na Bíblia, por isso que você não pode ler só o Salmo 91 e o Salmo 23, gente. Tem 150 salmos nas Escrituras. Mas tem muito crente, e isso é pecado de crente, que só fica no Salmo 91 e só fica no Salmo 23 e só conhece esses dois. Nós precisamos conhecer toda a totalidade de todas as Escrituras. Agora, olha que interessante, os autores. Quem escreveu os livros dos Salmos? O livro dos Salmos. Moisés, ele escreveu o salmo mais antigo das Escrituras, o Salmo 90. O rei Davi, ele que tem a maior autoria no livro de Salmos. Salomão, ele escreveu alguns salmos também. Os filhos de Corá, os filhos de Asaf, Etã, o Esraíta e vários autores desconhecidos. Então, diante de todos esses autores, foram escritos o livro dos Salmos. Qual foi a data em que esse livro foi escrito? Segundo os estudiosos, este livro foi escrito, começou no ano 1440 e foi até o ano 400 antes de Cristo. Então, nós estamos diante de um livro milenar, mas um livro que tem uma mensagem extremamente atual para os nossos dias. Qual foi o propósito? Por que este livro foi compelido, foi escrito? Para prover para Israel uma coletânea de cânticos para adoração adequada para diversas situações. O livro de Salmos pode-se dizer que é um livro de hinos que foram escritos para que pudesse prover para Israel vários cânticos de adoração para vários momentos, várias situações. Quais são as verdades fundamentais? Quando você lê o livro de Salmos, tem algumas verdades que saltam nesse livro. Por exemplo, primeiro, a confiança em Deus
e a adoração a Ele. O livro de Salmos nos convida a confiar em Deus e adorá-lo. É um livro de adoração, é um livro que nos ensina a como adorar a Deus. Esse livro também é um livro de lamentos pela perversidade e pelas injustiças. Quando você lê o livro de Salmos, você percebe o salmista falando assim muitas vezes: Senhor, tem piedade de mim, por causa das injustiças dos meus inimigos. As minhas lágrimas serviram-me de alimento a noite toda. Ajuda-me, Senhor. Então, no livro de Salmos, nós encontramos várias lamentações dos escritores. O livro de Salmos advoga também que Deus é o Rei do universo e das nações. O Rei de Israel como representante de Deus na cidade, na nação de Israel, e Israel como povo da aliança de Deus. E também Sião e o seu templo como lugar especial na presença de Deus na terra. O livro de Salmo ele foi escrito com essas verdades, para suprir a liturgia do culto e também para influenciar a vida daqueles que temem a Deus e como andar com Deus. Agora é interessante que quando nós lemos o livro de Salmos, encontramos várias classificações de gêneros literários dentro de Salmos. Por exemplo, nós encontramos hinos de louvor, vários hinos exaltando a Deus, bendizendo a Deus. Nós encontramos textos de lamentações. Lembre-se, lamentação não é reclamação e nem murmuração. Lamentação é quando os salmistas colocavam diante de Deus o seu sofrimento. Deus meu, por que me desamparaste? Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Não estou entendendo. Lamentação. Salmos de ação de graças, agradecendo a Deus. Deus, nós rendemos graças a Ti. Salmos de confiança, observamos alguns salmos de confiança quando o exército de Israel ia para a guerra, e eles diziam: nós confiamos em Deus, não confiamos nem em cavalos e nem em carros, mas a nossa confiança está em Deus. Salmos reais, que eram os salmos que os reis escreviam naquela época, para que o povo aprendesse. Salmos de sabedoria, e também salmos imprecatórios. Sabe o que é salmo imprecatório, gente? São aquelas orações do tipo assim: Senhor, pesa a tua mão, Senhor, sobre essa nação idólatra, essa nação mergulhada na feitiçaria. Ó Senhor, derrama a tua ira sobre essa nação. São salmos imprecatórios. Por exemplo, o salmo número 3, o salmista escreveu assim: Senhor, quebra os dentes dos meus inimigos, né? São salmos imprecatórios. Agora é interessante que os salmos eles foram divididos em 5 livros, né? Por exemplo, o livro número 1 vai do capítulo 1 ao 41. O livro número 2, 42 ao 72. O livro número 3, do 73 ao 89. O livro número 4, do Salmo 90 ao 106. E o livro número 5, do 107 ao 150. Então, gente, isso aqui é uma visão geral do livro de Salmos que você gosta tanto de ler na sua casa. Agora eu quero chamar essa atenção para o Salmo 117. O Salmo 117, ela tem 3 características distintas. Olha que interessante. Primeiro, é o salmo mais curto da Bíblia. É o salmo mais curto. Segundo, é o capítulo mais curto da Bíblia. E terceiro, é o capítulo que está exatamente no meio da Bíblia, segundo o cânon cristão. O cânon hebreu, ele tem uma classificação diferente da nossa, e vocês sabem que os judeus, eles não acreditam no Novo Testamento. A Bíblia deles é só o Antigo Testamento, o nosso Antigo Testamento. Mas segundo o cânon cristão, o Salmo 117, ele está no meio, bem no meio das Escrituras. E esse salmo, ele era um salmo, gente, o Salmo 113 até o 118, eram salmos que os peregrinos, quando eles iam para Jerusalém, para o templo, nas festas religiosas, eles iam cantando a Deus, louvando a Deus, usando esses salmos. Esses salmos são conhecidos como salmos de louvor ou salmos de aleluia. No entanto, dentro dessa breve alçada, ela expressa um exuberante convite ao louvar, convidando as nações a louvar a Deus.
O Salmo 117, meus amados, ela defende a segunda tese. Ela convida todas as nações a conhecer a Deus e a louvar a Deus. E isso é maravilhoso, porque esse salmo aqui, ele é extremamente missionário. O que significa? Que a fé cristã, assim como a fé do povo de Israel naquela época, era uma fé missionária no sentido de convidar os povos, as nações, a conhecerem o verdadeiro Deus. Tem gente que quando ouve isso, arrepia até as espinhas e diz assim: ah, pastor, isso é proselitismo. Olha, se você entende assim, tudo bem, mas a fé cristã nos convida a apresentar esse Deus a todas as nações. A fé cristã é uma fé militante, de tal maneira que nos impulsiona a pregar a todos os pulmões que existe um Deus todo-poderoso, que não pode ser representado pelas estátuas, e esse Deus deve ser adorado. E só o adoram quem realmente o conhece. Pelo contrário, vão adorar um Deus fabricado pelas suas imaginações, que não é o Deus das Escrituras. Esse é o problema, gente. Tem muitas pessoas que adoram um Deus que é fruto das suas imaginações, que não é o Deus verdadeiro. Por exemplo, eu estava conversando com um senhor um tempo atrás, e ele estava falando sobre o absurdo de no futuro Deus condenar pessoas. Como que um Deus de amor vai condenar as pessoas a uma eternidade de sofrimento? Eu falei para ele: meu senhor, o grande problema é que você não conhece o quadro geral sobre quem é Deus. Muitas vezes as pessoas, elas destacam só um atributo de Deus: Deus é amor, e acabou nisso. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós entendemos o quadro geral de todos os atributos de Deus. Quando Deus diz que é amor, Ele também diz que Ele é santo e que Ele é justo, e que Ele não vai deixar impune os pecadores. E o grande problema é que quando as pessoas não conhecem as Escrituras, elas fabricam em suas mentes um Deus que não existe, ou um Deus pela metade, mas que não mostra toda a veracidade dos seus atributos. Deus é amor, sim, mas Deus também é justiça. De tal maneira que Jesus falou assim: olha, quem crê em mim será salvo, quem não crer em mim será condenado. Mas olha só, diante dessa introdução, eu quero chamar a sua atenção para esse texto, porque esse texto nos ensina duas lições. Duas lições, gente. Duas lições, eu quero chamar a sua atenção para essas duas lições que eu irei expor. Eu vou fazer umas aplicações também. Primeira lição, guarda aí: um convite global. Um convite global. Olha o verso 1 de novo na sua Bíblia. Diz assim: louvai ao Senhor todos os povos. Na minha tradução está assim: todos os gentios. Que todos os povos louvem a Deus. O salmista convida a todos os povos. Ele não diz assim: louvem a Deus, ó Israel. Não. Ele vai além das fronteiras étnicas. Ele vai além das fronteiras de Israel. Louvem todos os povos, todos os gentios. Os gentios aqui são os estrangeiros, aqueles que não são judeus, que é o nosso caso. A não ser que você seja judeu, você nunca me falou. Mas pelo menos a maioria aqui é gentil, como eu. E aqui o salmista está convidando todos os gentios, todos os povos. Louve a Deus. Sabe o que é interessante? Essa palavra louvai no hebraico significa elogiar, significa exaltar, bem dizer. Interessante que quando nós convidamos a igreja a louvar a Deus, esse é o sentido: elogiar. Louvar é elogiar. Então quando nós cantamos, quando nós expressamos algum sentimento, alguma afeição, é para elogiar a Deus, é para elogiar os seus atributos. É por isso que o culto, gente, ele deve ser teocêntrico. O centro da nossa atenção, o centro da nossa atração é Deus. Quem merece ser elogiado aqui é Deus.
A partir do momento que o culto é voltado para os homens, a partir do momento que o culto é voltado para a necessidade dos homens, esse culto é antropocêntrico. É o homem no centro, ou as necessidades do homem no centro. E o antropocentrismo leva à antropolatria. Sabe o que é antropolatria? É quando o homem passa a ser venerado e adorado. Aí, o culto vira um show, a pregação bíblica vira uma palestra motivacional para fazer as pessoas se sentirem melhor. Aí, a igreja, ela perde a sua seriedade de pregar o evangelho, começa a usar entretenimento para alcançar as pessoas, e ela perde a sua missão. Então, quando o salmista ele convida todos os povos, olha, louvem os povos, ele está convidando todos os povos, todas as etnias, a elogiar a Deus, a elogiar quem é esse Deus, os atributos de Deus. Vocês estão entendendo, gente? É por isso que esse momento aqui é tão sério. O culto, gente, o culto, ele não pode ser profanado. É por isso que quando o culto é voltado para os homens, gente, isso é idolatria, não é culto. Não é culto. E aí o salmista, ele está convidando todos os povos para esse culto universal. Ele está convidando todos os povos a conhecerem a Deus e a elogiarem esse Deus. Agora, sabe o que é interessante? Mantenha a sua Bíblia aberta. O salmista, ele convida todos os povos a adorarem o verdadeiro Deus, que é digno de toda adoração, contrastando com a idolatria. Olha o Salmo 115 na sua Bíblia. O Salmo 115. Olha o contraste do verdadeiro Deus e os deuses dos povos, os deuses que foram fabricados. O Salmo 115 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos mas não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Ó Israel, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Até aqui. Gente, os deuses das nações eram representados por estátuas, por imagens de esculturas. Aí o salmista está dizendo assim: olha, venham conhecer o verdadeiro Deus, que não precisa ser reduzido numa estátua, que não precisa ser restringido numa imagem de escultura. Venham conhecer o verdadeiro Deus, porque os deuses fabricados pelas nações não passam de imaginações, representado artisticamente em suas estátuas. Aqui o salmista está convidando todos os povos a conhecerem a Deus, a louvarem a Deus e a se livrarem das suas idolatrias. É interessante que, gente, que a idolatria não é somente tentar buscar a Deus através de uma representação de estátua, imagem de escultura, mas idolatria, meus amados, é tudo aquilo que vem ocupar o lugar que pertence a Deus. Tudo aquilo que vem pertencer ao lugar exclusivo que pertence somente a Deus, isso se torna uma idolatria nas nossas vidas. Sabe uma coisa que me assustou, gente, nas minhas férias? Foi a idolatria da ideologia política no nosso país. Primeiro que eu fiquei quase careca aqui em Canoinhas por causa da idolatria, da ideologia de partido de direita. Coisa terrível que eu vivi os últimos tempos aqui em Canoinhas. Eu fui para minha terra natal em São Paulo, eu me deparei com a idolatria da ideologia de partido de esquerda. São Paulo inteirinho, gente, celebrando a chegada do novo governo. Inteirinho. Eu falei: meu Deus do céu, escapei de um e me entrei em outro.
Eu saio de férias e dou com idolatria política. Me livre, Senhor. E a coisa é tão feia, que aqui, sabe aqueles parentes que gostam de debochar da cara do outro? Aqueles parentes sarcásticos, gostam de debochar. Chegou assim na minha esposa e falou assim: e aí, Leidinha, fulano perdeu, né? A minha esposa falou assim: olha, eu não perdi nada não. A minha confiança não está em homens. A minha confiança não está em partidos. A minha confiança não está em homens pecadores. A nossa confiança está em Deus. E é interessante, gente, quando uma ideologia partidária, ela vem entrando no coração das pessoas, substituindo a confiança que devemos ter em Deus, isso se torna idolatria. E por vezes, vira até insanidade, né? É o que a gente tem visto. Sabe por quê, gente? A idolatria, quando invade o coração das pessoas, as pessoas deixam de confiar em Deus. Gente, o nosso Deus, Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso auxílio, independente de governo, independente de regime, independente, a nossa fé, a nossa confiança está em Deus. Em Deus. Precisamos entender isso. Precisamos entender, porque eu estou assustado com tanta. Antes era uma idolatria de ideologia de direita, agora é uma idolatria de ideologia de esquerda. Eu saio do sul, vou para o sudeste, encontro com o quê? Idolatria. Nós precisamos confiar em Deus. É em Deus. Senão, o nosso coração, os nossos corações serão escravizados pela idolatria, por confiar em homens pecadores, homens falíveis. A nossa confiança tem que estar em Deus, e por isso o salmista convoca: venham, louvem a Deus, venham conhecer esse Deus, venham conhecer. Agora é interessante que o salmista, ele convida todos os povos a adorar o Senhor, expressando o seu amor e a sua dependência. Olha o Salmo 116, é na sua Bíblia. O Salmo 116 diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Sabe o que é isso, gente? Relacionamento. Então, quando o salmista diz assim: venham, louvem todos os gentios, venham, louvem todos os povos, ele está convidando todos os povos a se relacionar com Deus. Porque uma coisa, gente, é saber sobre, outra coisa é se relacionar com Deus. Uma coisa é saber os conceitos sobre, outra coisa é se relacionar com Ele. E o salmista está convidando todos a se relacionar com Deus. Olha, orem esse Deus, confiem nesse Deus, livrem-se das suas idolatrias, confiem nesse Deus que é soberano, que está no controle de todas as nações, está no controle da nossa vida. Venham todos os gentios e louvem a esse Deus e confiemos nele. Amém, gente? Está fazendo sentido? É isso. Esse é o convite global. E o convite é o seguinte: Deus, Ele tem o desejo e Ele decretou que Ele vai alcançar várias nações, várias pessoas entre as nações. E o apóstolo Paulo, ele sabendo disso, por inspiração do Espírito Santo, em Romanos capítulo 15, ele escreve essa verdade a partir do verso 7. Olha só o que ele diz, Romanos 15, verso 7. Ouça o que diz o texto sagrado. Paulo escreveu assim: portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios, isso é, que somos nós, glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Aí ele cita as escrituras do Antigo Testamento: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda, louve o Senhor, todos vocês gentios, e todos os povos o louvem.
Sabe o que Paulo está dizendo aqui? O que os hebreus já tinham dito séculos antes. Que a verdadeira alegria está em conhecer a Deus, e quando nós o conhecemos, nós o louvamos, nós o elogiamos, porque agora nós conhecemos o nosso verdadeiro Deus, que não é representado pelas estátuas, e nem pela fabricação das imaginações humanas, mas é o Deus das Escrituras que se revelou a nós, e é esse Deus que nos dá a verdadeira alegria, a alegria que um dia todos os gentios experimentarão. Amém, gente? Esse é o convite global para todas as nações. É por isso que nós enviamos missionários, gente. Nós temos missionários na África, na Ásia, na Europa, América do Norte, América do Sul. Temos missionários no mundo inteiro. Estamos tentando enviar missionários nos lugares mais fechados do mundo, como Coreia do Norte, Irã, Afeganistão. Porque nós cremos nessa promessa que um dia Deus vai alcançar várias pessoas em várias nações, e várias nações louvarão o verdadeiro Deus. Não um Deus fabricado pelas ideologias políticas, não um Deus fabricado pelas idolatrias religiosas, não um Deus fabricado pelas imaginações filosóficas, mas o Deus que se revelou na natureza, o Deus que se revelou nas Escrituras. E é esse Deus que o salmista diz: vem, louvem, louvem todos os povos. Segunda lição, aí o salmista, ele apresenta as razões para louvar esse Deus. Tudo bem, ele é o Deus soberano, ele é o Deus criador, mas quais são as razões? Por que eu devo adorar esse Deus? Por que os estrangeiros estão sendo convidados a adorar esse Deus? Por que será que esse Deus não fica guardado só para o povo de Israel? E cada nação no seu quadrado? Aí ele apresenta duas razões para louvarmos a Deus. Olha só no no Salmo 117, verso 2, diz assim: porque grande é a sua misericórdia para conosco. A primeira razão é a misericórdia de Deus. Vocês sabem, pela mente esclarecida de vocês, que o hebraico, ele oferece uma variedade de traduções. Tem uma tradução, algumas traduções mais antigas, que no lugar de misericórdia está benignidade. E algumas traduções mais contemporâneas está amor leal. Eu não sei se está assim na sua Bíblia, mas eu quero trabalhar essa palavra misericórdia. O que seria misericórdia para você? Como você definiria a misericórdia de Deus? Aí, eu fui pesquisar no livro do professor Wayne Grudem. Ele tem uma definição melhor do que a minha. E ele diz assim: misericórdia de Deus, o que é? Ele diz assim, ele escreveu assim, abre aspas: a misericórdia de Deus é a bondade divina para com os angustiados e aflitos. Repito, a misericórdia de Deus é a bondade divina para com os angustiados e aflitos. Isso é misericórdia, gente. Misericórdia é a bondade divina manifestada diante dos angustiados e dos aflitos. Isso é misericórdia. É por isso que ele salvou pessoas baseada na sua misericórdia. Quando ele decidiu salvar pessoas, não é porque ele viu algo de bom nas pessoas, é porque ele teve misericórdia diante da angústia, diante das aflições que são promovidas através do pecado que separa o ser humano de Deus. E Deus, pela sua misericórdia, Ele transmitiu a sua bondade diante dos angustiados e aflitos. Isso é misericórdia, gente. Misericórdia. É por isso que o rei Davi, é por isso que Moisés, quando Deus se revelou a Moisés, e em Êxodo 34:6, Moisés, ele está orando a Deus, ele fala assim: Senhor, Senhor Deus de compassivo, clemente e longânimo, grande misericórdia e fidelidade. O rei Davi disse em 2 Samuel 24:14: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias.
Você sabe por que nós fomos perdoados? Por causa da misericórdia de Deus. Você sabe por que nós fomos convertidos? Por causa da misericórdia de Deus. Você sabe por que você está aqui louvando a Deus? Por causa da misericórdia de Deus. Oh, meus amados, como a gente tem que combater um falso evangelho, né? Ainda hoje, eu continuo combatendo um falso evangelho que as pessoas pensam que foram alcançadas por Deus porque são bons, porque sempre teve uma boa ética, porque sempre teve uma boa moralidade, porque nunca cometeu um crime, porque sempre foi um bom pai, uma boa mãe, que criou muito bem os seus filhos, porque sempre foi um bom cidadão, promovendo a paz, e pensam que por causa disso, por uma imaginação meritória, pensam que vão para o céu por causa dessas qualidades. É um engano tão grande, gente, tão grande. Nós fomos alcançados não porque somos bons, nós fomos alcançados por causa da misericórdia de Deus. A misericórdia, Deus olhou para nós e Ele viu a nossa angústia por causa dos nossos pecados. Ele viu as nossas aflições, Ele viu que estávamos condenados e Ele, pela sua misericórdia, nos alcançou e nos regenerou, criando uma nova disposição para conhecê-lo, abrindo os nossos olhos cada vez mais para entendê-lo e colocando o desejo no nosso coração de conhecê-lo. Oh, se não fosse a misericórdia de Deus! Entretanto, meus amados, ninguém é bom o suficiente para chegar até Deus. Nem a ética, nem a moralidade, nem a religiosidade, nem as obras de caridade, nada disso é suficiente para resolver o nosso problema chamado pecado. E nada disso nos habilita a entrar nos céus, porque ninguém vai para o céu porque praticou boas obras na vida. Ninguém. É por isso que Isaías, capítulo 66, diz assim, que as nossas obras de justiça, as nossas obras de caridade, não passam de trapo de imundícia. Trapo sujo, trapo imundo. Eu já falei para vocês que esse trapo, que era um pano, ele era usado de duas maneiras. Os leprosos usavam esse pano. Enrolava os seus corpos, quando os corpos estavam em decomposição, e aquele pus saía, eles colocavam aquele pano, se transformava trapo de imundícia. E naquela época não existia absorvente feminino. As mulheres, para estancar e cuidarem das suas menstruações, elas usavam um pano, e esse pano era chamado trapo de imundícia. Então, quando alguém tenta chegar até Deus através das suas obras, através da sua ética, através da sua ética, Deus está dizendo assim: olha, tudo que você faz para mim não passa de pano sujo. Isso não é suficiente para chegar até mim. Você não entendeu que você será alcançado por causa da minha misericórdia, não por causa da sua ética. Oh, gente, muitas pessoas não entendem isso. Estamos aqui por causa da misericórdia de Deus, que é grande para conosco. Está fazendo sentido? Misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus que um dia nos fez entender quem é Jesus. E que Ele morreu na cruz através de um fato histórico para levar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Lembra da misericórdia de Deus quando Ele converteu seu coração? Você lembra? Dá para lembrar aí? Eu lembro, gente, quando Deus converteu meu coração com 17 anos. Eu tive, gente, uma adolescência turbulenta. Eu perdi minha adolescência. Não conhecia Cristo. Me envolvi em coisas que eu nunca deveria ter me envolvido. Mas eu lembro da misericórdia de Deus que me alcançou. E aí eu fiquei extremamente emocionado quando eu preguei lá em Campinas, na igreja que eu fui convertido, porque foi ali, naquela igreja, onde tudo começou na minha vida. Ali que eu fui convertido, ali que eu fui discipulado, ali que eu fui doutrinado, ali que eu fui batizado, ali que eu participei dos meus primeiros ministérios. E aí quando eu preguei lá, como um trailer, um flash, eu comecei a lembrar de tudo que Deus tinha feito na minha vida, por causa da misericórdia de Deus. Lembre-se da misericórdia, lembre-se
da misericórdia de Deus na sua vida. Por que você não perdeu a vida ainda? Por que você está vivo ainda? Por causa da misericórdia de Deus. Por que o seu casamento ainda existe? Por causa da misericórdia de Deus. Por que nós estamos em pé? Por causa da misericórdia de Deus. Gente, é a misericórdia de Deus. Nós não somos bons, tão bons, como os livros de autoajuda tentam nos ensinar. Nós estamos aqui por causa da misericórdia de Deus. Amém? Misericórdia de Deus, lembre-se disso. Olha só, sobre a misericórdia de Deus, olha só o que disseram alguns ilustres pregadores. O teólogo Agostinho de Hipona, ele orando, ele falou assim: fazei, ó meu Deus, que eu recorde e confesse em ação de graças as vossas misericórdias para comigo. O grande pregador britânico Spurgeon, no século XIX, ele pregando, ele disse assim: o Senhor cumprirá os compromissos do seu pacto. Qualquer coisa que toma em suas mãos, ele resolve. As misericórdias passadas são garantias para o futuro e razões admiráveis para que continuemos pedindo e confiando nele. E o grande cientista e cristão Blaise Pascal, ele escreveu o seguinte: não há nada sobre a terra que não mostre a miséria do homem e a misericórdia de Deus, a impotência do homem sem Deus e o poder do homem com Deus. Nesse mundo existem essas duas coisas: a miséria do homem sem Deus, mesmo com as suas éticas domesticadas, e a misericórdia de Deus sobre as pessoas que agora entenderam quem é Deus e que experimentaram o seu perdão. Esses são os dois grupos de pessoas que estão nesse mundo. A misericórdia, lembre-se da misericórdia de Deus. Lembre-se da misericórdia de Deus e louve a esse Deus. A segunda razão que o salmista apresenta, olha a parte B do Salmo 117, verso 2. Ele diz lá que a fidelidade do Senhor dura para sempre. Dura para sempre. Aqui mais uma vez, o hebraico, ela oferece algumas variedades. Por exemplo, em algumas palavras, em algumas bíblias, em vez da palavra fidelidade, está a palavra verdade. Tá ok? Mas falando sobre fidelidade, como que você definiria a palavra fidelidade? O que é fidelidade para você? Recorrendo de novo ao professor Gruden, ele escreveu assim: o que é fidelidade? Abre aspas. A fidelidade de Deus implica que Ele sempre fará aquilo que diz e cumprirá o que promete. Repito, a fidelidade de Deus implica que Ele sempre fará aquilo que diz e cumprirá o que promete. Amados, aquilo que Deus disse, aquilo que Deus decretou, muitas já aconteceram, algumas estão acontecendo hoje e outras há de acontecer. Aquilo que Deus disse vai acontecer. É por isso que em Números 23, 19 está escrito assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não o fará? Ou tendo falado não o cumprirá? É por isso que Davi orou em 2 Samuel 7,28: agora, pois, ó Senhor Deus, Tu mesmo és Deus, e as Tuas palavras são verdade, e tens prometido ao Teu servo este bem. Precisamos confiar em Sua fidelidade e em Sua palavra. A palavra de Deus. A fidelidade de Deus está muito bem expressada na Sua palavra. É por isso que precisamos crer nas Escrituras, amados. É por isso que Deus sempre age de acordo com a sua palavra. Gente, Deus não é um ser incoerente. Ele age de acordo com a revelação da sua palavra. É por isso que em Jeremias 1,12, Deus disse para o profeta Jeremias: Jeremias, eu velo em cumprir a minha palavra. Eu te chamei e vou cumprir a minha palavra. Deus não é homem para mentir. Ele não é ser humano para ficar confuso. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E uma das coisas que Ele prometeu e que Ele cumpriu é aquilo que muitas vezes nós não conseguimos entender nem explicar. Quando Efésios 1 diz assim:
que nós fomos salvos antes da fundação do mundo. Vai entender isso? Como assim? Que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, antes que houve céus e terra. Por causa da misericórdia de Deus, diz o texto, fomos alcançados, e dentro da nossa historicidade nós fomos transformados por esse Deus. Pois é, porque Ele vela em cumprir a sua palavra. É por isso, meus amados, que nós podemos declarar, como fez o profeta Jeremias em Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 22, ele vê a Jerusalém dele toda destruída, e de repente ele para de ver a tragédia, ele olha para cima e fala com Deus, ele fala assim: as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Aqui o profeta Jeremias fala desses dois atributos de Deus, a misericórdia e a fidelidade. Grande é, Senhor, a tua fidelidade. Jeremias nos ensina que mesmo diante do caos, mesmo diante da tragédia, precisamos olhar para Deus e dizer: Senhor, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Eu posso não entender muita coisa que acontece nesse mundo, mas é uma coisa eu sei e creio: a tua misericórdia se renova a cada manhã, e grande é a tua fidelidade para conosco. Amém, meus amados? Lembre-se da misericórdia de Deus, lembre-se da fidelidade de Deus, lembre-se disso, lembre-se. E aí, eu concluo com uma visão escatológica, uma visão do futuro. O apóstolo João, ele está escrevendo o livro do Apocalipse, e é mostrado a ele o que vai acontecer no futuro. E no futuro, ele vê uma grande multidão que foi alcançada pelo Evangelho. E quando ele tem aquela visão, ele começa a fazer as suas anotações. Apocalipse, capítulo 5, verso 7, olha só o que ele escreveu. Ele escreveu assim: o Cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, que é Jesus, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue, olha que interessante, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Sabe que João viu aquilo que o Salmo 117 já tinha ensinado. Várias nações, várias línguas, vários povos um dia estarão diante do trono branco de Jesus e estarão louvando a Jesus. E pela misericórdia, pela pura misericórdia e fidelidade de Deus, eu e você um dia estaremos nessa multidão, louvando o nosso Jesus com várias nacionalidades que foram alcançadas, e dizendo: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que um dia teve misericórdia de nós, e pela tua fidelidade nos preservou até o fim, porque Ele é fiel, e Ele cumpre com as suas promessas. Amém, gente? Essa é a visão do futuro, em que o povo de Deus estarão diante de Jesus, e o Salmo 117 vai se cumprir literalmente diante de Jesus, e várias nações vão louvar a esse Deus. Pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho. Aí, deixa eu te dar uma definição de Evangelho. O que é o Evangelho? Essa definição não é minha,
é do pastor Silas Campos, da Igreja Batista Central de Campinas. Ele falou o seguinte: o Evangelho, abre aspas, o Evangelho é uma ótima notícia de que, através da morte e ressurreição de Cristo, resolveu o nosso maior problema, o pecado, e venceu o nosso pior inimigo, a morte. Esse é o Evangelho, puro e simples. Repito, o Evangelho é uma ótima notícia de que, através da morte e ressurreição de Cristo, resolveu o nosso maior problema, o pecado, que estava nos separando de Deus, e veio vencer o nosso pior inimigo, a morte. A morte eterna. O que é a morte eterna? São as pessoas que estarão separadas de Deus eternamente. Morte eterna. É essa morte, esse maior inimigo, que Jesus veio nos resgatar. E Jesus veio resolver o nosso maior problema. Nosso maior problema chama-se pecado. O pecado que nós herdamos de Adão e Eva. O pecado que nós já nascemos, que nos separou de Deus, que nos inclinou para as nossas maldades, que nos inclinou para tudo aquilo que não é desejável para Deus. Mas por causa da misericórdia de Deus, Ele veio nos alcançar. Amém, gente? E aí o salmista diz, baseado nisso: louvem, venham, louvem ao Senhor. Todos os gentios, todos os povos estão convocados e convidados, venham louvar a Deus. Por quê? Porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. A fidelidade do Senhor dura. A fidelidade de Deus, gente, não tem prazo de validade. A fidelidade de Deus dura para sempre, mesmo sendo pecadores. Romanos 5,8 diz assim, que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E mesmo assim, Ele não desiste de nós, porque a sua fidelidade dura para sempre. Para sempre. Amém? Então, gente, baseado nesse texto, eu quero orar com vocês. Quero orar com vocês. Diante desse convite global, é isso que os americanos vão fazer semana que vem. Eles vão convidar várias pessoas dessas cidades a conhecerem a Jesus através do Evangelho. É isso que nós precisamos fazer também. Precisamos persuadir as pessoas a conhecerem a Jesus também. E dizer para as pessoas: olha, vamos louvar a Deus porque Ele é misericordioso e porque Ele é fiel. Vale a pena. O maior projeto de vida, gente, é seguir a Jesus. O resto é tudo secundário. Mas o maior projeto de vida é seguir a Jesus. O mundo não entende isso. O mundo pensa que isso é fanatismo da nossa parte. Mas não, isso é amor traduzido em obediência. Nós amamos a Deus, desejamos a Deus e queremos viver para a glória dEle. Por quê? Porque a sua misericórdia é grande para conosco. E a sua fidelidade dura para sempre. Ele merece o nosso louvor, a nossa vida, tudo que temos. Tudo que temos. Vamos orar? Vamos orar e clamar pela misericórdia de Deus. Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra nos inflama. A Tua palavra nos convence. A Tua palavra nos confronta, Senhor. Arranca dos nossos corações todo tipo de idolatria que foi fabricado pelas nossas mentes corrompidas. E, ó Deus, obrigado pela Tua misericórdia. O Senhor nos aceitou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos converteu, não porque somos bons, mas tudo isso foi efetuado pela misericórdia do Senhor para conosco. E obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade. A Tua palavra é a verdade. Os Teus decretos acontecerão. Céus e terras passarão, mas a Tua palavra permanecerá, porque o Senhor é fiel. Ó Deus, ajuda-nos a entender isso, Pai. Ajuda-nos a entender essas gloriosas verdades. E abençoa, Pai, o Teu povo que está aqui e o Teu povo que está assistindo. Nós oramos
gratos a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, meu Senhor. Amém.